Paz do Senhor, os meus amados irmãos do canal Arrependimento para Hoje, Pastor Cássio por aqui. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e fazer parte da nossa família e nos apoiar nesse projeto tão abençoado que é ler a Bíblia inteira. Vamos fazer uma breve oração e vamos dar continuidade de onde paramos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos por mais uma oportunidade. Estamos diante da tua palavra e mais uma vez suplicamos ao Senhor que nos conceda a graça pelo Teu Espírito Santo de entendermos aquilo que a Tua Palavra nos diz, no nome santo de Jesus. Ajude-nos, Espírito Santo. Amém. Evangelho de João, capítulo 7. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: Deixa este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você fez essas coisas, manifeste-se ao mundo. Aconteceu que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: O meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Vão vocês para a festa, eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Depois que os seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros afirmavam: Não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: Como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhe respondeu: O meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês? Contudo, nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: Você tem demônio. Quem é que está querendo te matá-lo? Jesus respondeu: Um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, porque vocês ficam indignados contra mim pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado. Não julguem segundo a aparência, mas julguem segundo a reta justiça. Alguns de Jerusalém diziam: Não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este homem é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em alta voz: Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu, de mim mesmo, o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém muitos dentre a multidão creram nele e diziam:
Quando Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que o que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Jesus disse: Ainda por um pouco de tempo estou com vocês, e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não poderão ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: Para onde ele irá que não possamos achar? Será que pretende ir para a diáspora entre os gregos, a fim de ensinar os gregos? O que significa isso que ele diz? Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito, até aquele momento, não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: Por acaso o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde Davi era? Assim houve discussão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas voltaram à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: Por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: Jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: Será que também vocês foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes: Será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Eles responderam: Por acaso também você é da Galiléia? Examinai e verá que da Galiléia não se levanta profeta. João, capítulo 8. E cada um foi para sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não a condeno. Vá e não peques mais. De novo Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: Você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Respondeu Jesus: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu
que julga, mas eu e o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhes perguntaram: onde está o seu Pai? Jesus respondeu: vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu estas palavras perto da caixa das ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Outra vez Jesus falou, dizendo: eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: para onde eu vou, vocês não podem ir? Jesus disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, porque se não crerem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados. Então lhes perguntaram: quem é você? Jesus respondeu: o que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vós. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, que, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhes falava do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim, que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem e porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, vocês são do diabo, que é o vosso pai, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e que tem demônios? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram: agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e você diz: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram?
quem você pensa que é? Jesus respondeu: Se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual vocês disseram que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vocês, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram: Você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas ele se ocultou e saiu do templo. João capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que antes o conheciam de vista, como um mendigo, perguntavam: Não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. O homem dizia: Sou eu. Então lhes perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: Um homem chamado Jesus fez lama, passou dos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu o homem cego, que era cego. Não sei. Levaram os fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele e lhes perguntaram: É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que ele agora está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais deles disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais deles disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Porque querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: Discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde ele é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas se ele abriu os olhos, sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus,
não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E os expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, e ao encontrá-lo perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus disse: Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: Eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Por acaso também nós somos cegos? E Jesus lhe respondeu: Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem: Nós vemos, o pecado de vocês permanece.